Bom pessoal, eu estou aqui num cemitério nos arredores de Berlim. Aqui atrás de mim vocês veem um monumento comemorativo da invasão soviética da Alemanha, aquilo que é conhecido como o Dia da Libertação, hoje, dia 8 de maio. Amanhã celebra-se na Rússia, hoje e amanhã, o dia da vitória, que é a chegada das tropas soviéticas a Berlim. Representa a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, mas também a derrota do regime nacional-socialista que aqui vigorava e a vitória da Rússia, da União Soviética, com a chegada a Berlim. Este é um dos pontos, os vários pontos que existe na zona de Berlim e Brandemburgo. Eu não sei se há algum evento, esta tarde talvez, não sei. Procurei na internet, não encontrei nada. O ano passado houve, organizado pelo Partido da Esquerda, que são os pós-comunistas, que celebram esse dia, o Dia da Libertação. É obviamente um dia que suscita diferentes sentimentos às pessoas. Para mim, que sou português, não tanto, mas recordo-me quando cá cheguei há 14 anos, não entendia porque é que havia monumentos soviéticos em Berlim. Eu achava despropositado. Hoje em dia entendo-o de outra forma. Por exemplo, aqui neste cemitério, este pequeno recinto onde tem algumas tumbas de soldados soviéticos, representa, não sei, diria que 5%, 10% deste cemitério está aqui vedado. Eu tentei ver se a porta estava aberta para entrar, mas como não, parecia que estava trancada, não quis forçar. Provavelmente isto tem jurisdição da Embaixada Russa, portanto não ia entrar se a porta não estivesse aberta. O cemitério público está aberto. Cheguei até aqui, não há ninguém. E faz parte, toda esta manutenção destes símbolos fazem parte dos acordos que na realidade a União Soviética ainda, ou já a Federação Russa assinou com a República Federal da Alemanha, já unida, para manter estes símbolos quando se retiraram as tropas. Aqui nesta zona de Brandemburgo há muitos quartéis onde havia tropas soviéticas. Já visitei muitos destes quartéis quando ainda eram interessantes para tirar fotografias. Agora muitos deles já estão abandonados e depois estão vandalizados com grafite e já não têm o interesse fotográfico que tinha, não é? Há 10 anos, 14 anos atrás, alguns deles eram muito bonitos e interessantes de visitar e eu tive a possibilidade de visitar. Isso eram casernas, muitas delas ainda da Primeira Guerra Mundial, que depois foram quartéis de soldados soviéticos. E essas tropas retiraram-se, acho que as últimas já em 94, tropas russas, e ficou acordado de que os monumentos para a história. E eu acho importante a história. Cada um pode ter a sua interpretação. Eu vejo da parte de alguns alemães uma contestação a estes monumentos, porque dizem que representam uma invasão do país e a derrota do país. Mas a história é assim, é feita de derrotas e de vitórias, de mudanças, e o regime mudou em 45. Na realidade, se não fossem as tropas soviéticas, muito provavelmente a Alemanha não teria sido derrotada, porque nós temos uma versão romantizada por Hollywood de que a Alemanha foi derrotada pelos ingleses, pelos americanos. Olha, sobre isso, tropas britânicas, acho que morreram 300 mil ingleses morreram na Segunda Guerra Mundial, mais 400 mil ou algo assim de americanos que chegaram no final da guerra. Os russos meteram 24 a 27 milhões de pessoas para que a Alemanha nazi de Adolf Hitler fosse derrotada. 8 de cada 10 homens
alemã, de soldados alemães morreram na frente leste, às mãos na Bielorrússia, na Ucrânia, na Rússia. Portanto, sem a União Soviética, sem o povo russo, o mais provável é que o desfecho da Segunda Guerra Mundial teria sido muito diferente e provavelmente favorável ao regime nacional-socialista. A história é importante e então eu hoje em dia vejo as coisas de forma diferente. Acho que estes monumentos servem para que, mais além do que tu tens a tua apreciação sobre o tema e a tua ideia sobre o tema, pelo menos sirva para recordar. A história é muito importante porque o presente está ancorado na história. Quando eu olho para ali e vejo aquelas tumbas onde há soldados russos enterrados, penso nas consequências da história, porque é que hoje a Alemanha é como é e como nunca poderia ter sido como é agora se não fosse aquele episódio da história. Agora, o grave da situação atual, no momento atual das relações internacionais, em que a Alemanha está, obviamente aqui, entre o centro e o leste da Europa, muito próxima do cenário de guerra, já da Primeira, da Segunda Guerra, do leste da Europa, perto da Ucrânia, perto da Polónia. Por exemplo, a semana passada a Polónia decidiu, assim, um monumento até um bocado maior do que este, derrubá-lo, onde tinham morrido 400 soldados russos para libertar a Polónia dos alemães, das tropas nazis. Então aqui há um revanchismo que também eu estou contra. Em Espanha, eu lembro, vivia em Espanha quando o presidente do governo, José Luís Rodríguez Zapatero, mandou retirar tudo o que tinha a ver com o Franco. É estar a fingir que a história não se passou. Acho um disparate. Também acho um disparate que ele tenha feito isso e que a esquerda quisesse interpretar a história à sua maneira, fazendo de conta que não existiu aquele período onde se fizeram coisas boas e coisas más. Então, quis exaltar uma parte da guerra civil e com isso suscitou inclusivamente uma reação adversa de grande parte da população que tinha estado calada, que não se manifestava e que passou-se a manifestar a favor do franquismo. E então, desde então, há ali uma exaltação de paixões em Espanha que polarizou a sociedade, e eu acho isso mal. E com estas medidas, por exemplo, que na Polónia estão a fazer, que estão a fazer na Ucrânia, a desrussificar a Ucrânia, a fingir de conta que Odessa não era russa, fazer de conta de que não há um legado russo na Ucrânia, não serve para nada, é contraproducente inclusivamente. E então, agora já se começa a falar de que os movimentos soviéticos que estão em Berlim, no centro de Berlim, há um grande ali em Treptower Park, que é muito interessante, é um soldado com a criança na mão e com a espada na outra, e depois aquele que está atrás do Tiergarten, do Brandenburger Tor, que é o mais importante, que tem lá uns tanques e tal. Já estão a falar disso, de retirar isso. E eu acho que isso é mais uma provocação, é estar a fazer tábua rasa dos contratos, dos acordos que foram feitos no âmbito da retirada das tropas russas da Alemanha, é estar a passar uma rasteira aos contratos que tinham com a Rússia, e não é bom, é mais uma provocação. Eu temo muito que o atual governo e os políticos atuais aqui na Alemanha vão para a frente com essa desrussificação, fazer tábua rasa da história, provocando claramente um vizinho do qual ainda por cima até agora tinha tido uma relação bastante proveitosa em nível energético, do qual importava energia barata, que agora já não importa, que isto vai começar agora a acumular-se uma quantidade de problemas por causa disso.
E eu vejo que estamos-nos a encaminhar para uma situação bastante perigosa, muito perigosa. E eu aqui na Alemanha sinto mais do que quando estou em Portugal. Quando estou em Portugal não sinto esse stress. Aqui eu vejo as coisas a se desenrolar e é como se estivesse a ver a história desenrolar à frente dos meus olhos. E vejo isto tudo com muita preocupação, porque vejo que quem tem realmente responsabilidades e que poderia evitar uma escalada, não está fazendo nada, bem pelo contrário, está fazendo tudo ao contrário. Por outro lado, há uma reação que se começa a ver não só do lado esquerdo. A esquerda nisto sempre foi coerente, porque é internacionalista e porque acreditava que a União Soviética era um modelo, mas a direita, aquela direita populista, claro que sendo nacionalista, aqui manteve-se sempre à parte desta coisa de uma... Como é que eu vou te explicar? Sempre foi mais crítica com estes símbolos soviéticos, obviamente, mas hoje em dia, até mesmo essa própria direita populista quer fazer as pazes com a história, assumindo-a, deixando de estar aqui, por exemplo, este monumento começa a ser, dentro desta direita nacionalista alemã, um facto consumado de que aquela guerra foi assim e de que não vão agora enfrentar com a história para servir interesses terceiros, porque sabemos bem que uma hostilização da Alemanha à Rússia não é do interesse da Alemanha. Já estamos a vê-lo com estas medidas todas em relação à energia, mas a coisa pode piorar muito mais num cenário bélico, num cenário militar. A Polónia está fazendo o mesmo. A Polónia tem um governo muito mais ultra, muito mais irresponsável, muito mais nas mãos dos interesses atlantistas. Não tem também a massa crítica que tem a Alemanha, nem coisa que se compare. Não tem capacidade, não produz a cultura, o nível intelectual, não há massa crítica como há na Alemanha. Portanto, na Alemanha há reação. Na Polónia parece ser mais consensual a hostilização à Rússia. Mas, até nisso, até na Polónia, que é um país grande, de dimensões grandes, 45 milhões, umas dimensões como Espanha, existe uma facção nacionalista, acho que um partido que se chama Federacia, que está completamente contra esta hostilização à Rússia, porque vê que os polacos estão sendo utilizados como peões de interesses que não são os seus. E então todos estes, Morawiecki, Kaczynski, Duda, toda esta gente do establishment, da direita, do centro-esquerda para até a extrema-direita, com salvo estas exceções como os Federacia, estão todos a assumir uma russofobia que não pode terminar de outra forma senão num desastre. E era bom que estes exemplos da Segunda Guerra Mundial, que representam uma guerra que ainda está viva na memória de muitas famílias, porque isto passa-se de avô para pai, de pai para filho, para neto, tudo o que representava. Há coisas aqui na Alemanha que já notei que as pessoas têm um cuidado, é um subconsciente coletivo que não se fala muito, mas que está ali e que tem a ver muito, não só com a Primeira, como a Segunda Guerra Mundial, como a Primeira, como as guerras franco-prussianas, como as invasões napoleónicas. A guerra aqui neste país, infelizmente, já provocou muito sofrimento e este tipo de símbolos também serve-nos para alertar que isto não pode voltar a passar, coisas do género, que é um momento civilizacional da Europa entender que isto é uma loucura, esta hostilização à Rússia, fazer da Rússia como se não fosse um país europeu, fazer de conta, fingir que não existe a Rússia, fingir que eles não foram realmente os vencedores da Segunda Guerra, ou a grande parte
que venceu a Segunda Guerra Mundial, que venceu os nazis. Porque aqui na Alemanha, por exemplo, há um consenso muito grande nos meios contra os nazis, contra o nazismo, mas à hora de atribuir a responsabilidade, atribuir a quem ganhou agora, nos últimos anos, principalmente desde 2014, com a anexação da Crimeia, está-se a tentar rever a história e dizer que os russos não têm nada a dizer nisto. É extremamente desonesto, não nos leva a lado nenhum e não é bom porque sabemos que faz parte de uma hostilização e a Alemanha e a Rússia não se podem voltar a enfrentar, nem a Polónia, nesta zona aqui. Já basta o problema que há na Ucrânia, é um problema para o qual a diplomacia, quanto a mim, minha modesta opinião, a diplomacia devia de ser agora a via, estão a escalar. O presidente Zelensky da Ucrânia deve vir agora à Alemanha no próximo fim de semana, no sábado, para receber um prémio, o prémio Carlos Magno. O prémio Carlos Magno é para o entendimento e a paz. É uma coisa muito francesa e alemã, que tem a ver com o Carlos Magno, toda aquela Europa carolíngia, onde nasceu a Alemanha, na realidade, entre a França e a Alemanha, onde tantas guerras produziu ao longo da história, mas é exatamente um prémio para a paz. Ora, atribuir um prémio para a paz a um presidente que quer escalar a guerra, porque está obstinado em ganhar uma guerra contra uma potência vizinha munida de 7.000 ogivas nucleares, isto parece-me um despropósito muito grande. Portanto, é outra vez envolver a Alemanha num problema, irritar a Rússia, estressar, hostilizar um vizinho. Com que propósito vocês pensem nisto? A deputada do Partido da Esquerda, Sahara Wagenknecht, que vai-se afigurando cada vez mais como uma grande alternativa para a democracia alemã, porque ela vai subir muito. É a política mais popular da Alemanha. Ela disse que este prémio não devia de ser entregue ao Zelensky, porque ele não representa os valores que esse prémio foi feito. E por esse mesmo lado da Sahara Wagenknecht há notícias cada vez mais de que vai formar um partido próprio. Houve uma matéria do Wall Street Journal ou do New York Times, um desses, em que falava que ela estava apoiada pelos russos, não sei que história, fez ali uma teoria sem dados nenhum comprovados, estava ligada à AfD, dos populistas de direita, ou seja, estava a dizer que os russos estão por trás porque ela quer paz com a Rússia e quer um entendimento, quer tudo isto que eu vos disse agora, que é o mais lógico, que eu acho que representa a maioria da população alemã na realidade. Então eles têm muito medo que isso se passe e então agora estão inventando teorias de que é os russos que estão por trás. Claro, interessa aos russos, porque os russos não querem problemas com a Alemanha, e interessa a Alemanha porque a Alemanha não deve querer problemas com a Rússia. E então fizeram uma matéria dessas coisas, vou ver se encontro o link, vou pôr-vos aqui em baixo para vocês verem, mas isto é para vocês verem que a Alemanha está no centro disto tudo outra vez, joga um papel crucial, importante. Vou-vos deixar aqui mais uma imagem aqui do monumento. Eu não sei se haverá hoje aqui algum evento em relação a isto, mas pronto, vocês vão ver isto aqui. Amanhã em Moscou, em toda a Rússia, há grandes paradas do dia da vitória. Vamos ver o que é que acontece, porque a semana passada houve um drone que caiu em cima do Kremlin, não sabemos ainda quem foi, com que propósito. Eu, se estivesse em Moscovo, não sei se ia para lá para essa parada, porque se há essa capacidade de chegarem até ali com drone, provavelmente fizeram isso exatamente para assustar as pessoas, mas não sei qual motivo é que foi, não estive muito atento a essas notícias. Sei que é mais um passo perigoso, mais uma provocação. E bom, por hoje é tudo. Não sei se vou voltar ainda antes, mas na sexta-feira temos o embaixador Silveira Borges para falar de vários temas que não têm a ver necessariamente com este, mas muito interessantes da política internacional atual. Portanto,
venham aqui na sexta-feira para essa live, podem fazer perguntas, vai ser muito interessante outra vez. Bom, então até lá, se não for antes.